O assunto do vídeo de hoje será a variação linguística, uma pequena introdução. Então, o texto que eu estou utilizando é deste livro, Introdução à Linguística. O link está na descrição, caso você tenha interesse. Variação linguística é um assunto que pertence a um tema específico de linguística, né, que se chama sociolinguística. Sociolinguística é uma área da linguística que se preocupa em estudar a fala, se preocupa em estudar o uso real da língua, que é a fala, propriamente dito, a fala humana. É isso que a sociolinguística se preocupa. E aí tem alguns conceitos básicos para se entender para se estudar, né, para começar a se preocupar com a fala humana, com o seu uso real, que é alguns conceitos como variedade linguística, repertório verbal, e entre eles, esse do vídeo de hoje, né? A comunidade linguística é muito importante também, né? E entre eles, variação linguística. Então, eu quero fazer a leitura desse texto para a gente entender o que é que a autora tem para nos dizer sobre isso. Veja só, todas as línguas do mundo... mas antes de entrar no texto, já para tentar entender o que seja essa ideia de variedade linguística, comunidade linguística e tudo mais, ela traz vários exemplos aqui. Por exemplo, para a gente ter uma ideia, olha só. Podemos selecionar e descrever comunidades de fala como a cidade de Nova York, ou a cidade do Rio de Janeiro, ou São Paulo, ou Belém, ou mesmo o povo Yanomami do estado do Amapá, ou ainda as comunidades de pescadores do litoral do Rio de Janeiro, da ilha de Marajó, ou então os estudantes de direito, ou os rappers. Tudo isso são comunidades de fala que compõem uma comunidade linguística e que apresentam variedade linguística na mesma língua e têm o seu próprio repertório verbal. Então, são esses conceitos básicos para a gente ter uma ideia do que seja sociolinguística, já que ela se preocupa com a fala em si, né? Mas hoje, então, vamos iniciar o que seja a variação linguística. Todas as línguas do mundo são sempre continuações históricas. Em outras palavras, as gerações sucessivas de indivíduos legam a seus descendentes o domínio de uma língua particular. Então, todas as línguas são continuações históricas. As mudanças temporais são parte da história das línguas. Dois exemplos de mudança histórica do português são bem ilustrativos. Primeiro, letra A. No português arcaico, ou seja, entre os séculos XII e XV, então o português arcaico é aquele deste período, entre o século XII e XV, ocorriam construções impessoais em que a indeterminação do sujeito era indicada pelo vocábulo homem, com o mesmo sentido que atualmente usamos o pronome se. Por exemplo, e pode homem ir de Santarém, isso aqui é do português arcaico, isso que eu estou falando aqui, inclusive a escrita é bem diferente. E pode homem ir de Santarém a Beia ou a Beja em 4 dias, que correspondem modernamente, e pode ir de Santarém a Beja em 4 dias. Então esse homem é o equivalente a se no português arcaico. Outro exemplo, B. E a gente não usa mais isso, né? Letra B. A forma de tratamento Vossa Senhoria é atestada nos meados do século XV como expressão reservada ao rei. Já no final do século XVI, este perde seu estatuto de realeza, sendo empregada no trato com arcebispos, bispos, duques, marqueses, condes, além de uma gama de altos funcionários, como por exemplo o vice-rei ou governador da Índia. Enfim, trouxe dois exemplos só para a gente entender que é uma continuação histórica, né? Toda língua é uma continuação histórica. Continuando esse vídeo introdutório, ele diz o seguinte no texto. No plano sincrônico, as variações observadas na língua são relacionáveis a fatores diversos. Então, essas variações na língua são, no plano sincrônico, pelo que eu lembro deste conceito, eu tinha até que procurar aqui para ver se eu encontro, mas na linguística, na verdade, se fala em dois termos que são bem usados, que é o sincronismo e a língua é sincrônica e diacrônica, tem umas diferenças. Eu vou ver se eu encontro para eu não falar bobagem aqui no vídeo. Mas sincrônico, pelo que eu talvez esteja falando bobagem, tá? Mas é a língua observada com o tempo, ao longo do tempo. No plano sincrônico, as variações observadas nas línguas são relacionáveis a fatores diversos. Então, essas variações na língua, né? Dentro de uma mesma comunidade de fala, pessoas de origem veja bem, desde uma mesma comunidade de fala, pessoas de origem geográfica, de idade, de sexo diferentes falam distintamente, falam de forma diferente. É bom frisar que não existe nenhuma relação de causalidade entre o fato de nascer em uma determinada região, ser de uma classe social determinada e falar de uma certa maneira. Os falantes adquirem
as variedades linguísticas, ou seja, as diferentes maneiras de falar próprias da sua região, a sua classe social. De uma perspectiva geral, podemos descrever as variedades linguísticas a partir de 2 parâmetros básicos: a variação geográfica, ou também conhecida como variação diatópica, que é um termo mais técnico, né? Mas enfim, a variação geográfica, diatópica, e a variação social ou diastrática. Eu me lembro que quando eu cursei essa disciplina sociolinguística, eu tinha bastante dificuldade para lembrar desses termos como diatópica, diastrática. Mas isso se refere à variação geográfica e à variação social. Eu quero deixar para o próximo vídeo para eu falar sobre cada uma delas, para a gente entender então que esta variação linguística, ela se manifesta a partir de variedades linguísticas dentro de uma comunidade de fala e que podem ser observadas a partir de 2 parâmetros, que é a variação geográfica e a variação social. Bom, e a gente pode perceber isso mesmo, eu não quero entrar muito nisso porque eu quero deixar para o próximo vídeo, mas a variação geográfica nós mesmos aqui no Brasil, né, tem muita diferença entre o português falado nosso aqui de Curitiba, por exemplo, e não precisa ir muito longe, o português falado aqui no litoral, ele já é diferente, né, já é leve, tem algumas diferenças, sim. Beleza, então eu fico por aqui. Assiste o último vídeo onde eu fiz uma finalização da parte anterior aqui do livro, onde eu tratei sobre os objetos, conceitos e pressupostos da sociolinguística. No próximo vídeo, então, eu tratarei sobre a variação geográfica na sociolinguística ou a variação diatópica. Valeu! Aliás, fiquei devendo, deixa eu ver se eu acertei a definição do que seja língua sincrônica, né? Se eu não encontrar, vou ficar devendo aqui no livro, daí da próxima vez que eu gravar eu comento sobre. Deixa eu ver se tem no livro de fonética. Peraí. Temos tempo no vídeo ainda, procurando aqui. A forma como eu faço isso aqui nos vídeos, eu deveria fazer, acho que é live, né? Calma aí, idioleto, dialeto, variante, gramática, tá, tô quase chegando. Achei. Então, sai um pouco sai um pouco não, né? Sai totalmente, mas só pra gente entender o que é essa ideia de linguística diacrônica e sincrônica. Eu mencionei ali a linguística sincrônica, o que significa? A linguística sincrônica, ela investiga as propriedades linguísticas de uma determinada língua em seu estágio evolutivo atual. Deve-se explicitar a comunidade de fala observada e as condições de coleta do corpus a ser adotado na análise, beleza. Já a variação diacrônica é também chamada de linguística histórica. Analisa a linguagem e suas mutações durante um determinado período. Então essa diferença básica que existe entre elas. Uma descrição linguística pode ter um caráter diacrônico ou sincrônico. A linguística diacrônica, que também é chamada de linguística histórica, analisa a linguagem e suas mutações durante um determinado período. Então você escolhe um determinado período e estuda aquele período. Neste caso, explicita-se o período a ser considerado, o período específico e o material linguístico a ser adotado na análise. E já a linguística sincrônica investiga as propriedades linguísticas de uma determinada língua em seu estágio evolutivo atual. Então acho que eu acertei, então eu acertei quando fiz aquele comentário de que a linguística sincrônica vê a língua como um todo, né? Elas não pega um período, não pega um período específico, mas pega a linguagem, uma determinada língua específica, né? Não pega um período específico, mas uma língua específica e analisa isso em todo o seu tempo. Beleza? Então eu fico por aqui, valeu, só tinha que fazer essa menção mesmo.